Queridos amigos, queridas amigas, os meus cumprimentos ao amigo Robson Ferrer, em nome de quem eu saúdo também todos os companheiros do canal Roteiro Espírita. Essa mensagem está sendo encaminhada para esse canal, que, gerido e administrado pelo amigo Robson Ferrer, tem produzido tantas luzes, tantas sementes de vida eterna e que proporcionam tanta iluminação de consciência. Portanto, minha admiração ao querido Robson, os meus cumprimentos a todos os seguidores dele. Eu sou Flávio Santos, orador espírita e estudioso, mas sobretudo aprendiz dessa doutrina que nos ilumina. É uma grata, satisfação, portanto, estar aqui no canal Roteiro Espírita. Nós que temos e que gerenciamos um outro canal também na internet, temos aí a subida honra, a maravilhosa oportunidade de estar aqui, graças à bondade do nosso Robson, de falar nesse ecossistema virtual do Roteiro Espírita. Antes de pensar e de começar a fazer algumas anotações em cima do tema que nos foi dado pelo nosso Robson para a palestra que estamos aqui apresentando, ficamos a reflexionar sobre o Evangelho, sobre os textos bíblicos, sobre as passagens mais memoráveis dos ensinamentos do Senhor. E estávamos ouvindo até agora há pouco, estamos aqui na madrugada, até agora há pouco, em silêncio quase sepulcral aqui em minha residência, ouvíamos constantemente a Missa em Si menor de Bach, uma obra considerada uma das obras magistrais da cultura mundial, uma das obras mais extraordinárias, mais profundas e espirituais que o ser humano já concebeu. A Missa em Si menor de Bach é uma peça que, não obstante Bach, compositor alemão, luterano, portanto, de vinculação com o pensamento mais protestante, em uma época em que católicos e protestantes brigavam, ele, não obstante a sua fé, escreve uma obra com o texto da missa católica e que tem toda uma mensagem ecumênica para reunir católicos e protestantes, e curiosamente essa obra se torna a obra-prima dele, a peça fundamental e uma espécie de resumo de toda a obra de Bach, de toda a bibliografia de Bach. Enquanto eu ouvia a Missa em Si menor, na sua mensagem grandiosa, que sintetiza também boa parte da proposta do Evangelho em forma de música, esse genial compositor que tanto sensibilizou o mundo, eu fiquei ouvindo por mais de 2 horas a missa, são 2 CDs, hoje a gente tem, não CDs, mas já tem o álbum todo nas plataformas digitais de MP3 e de stream de música. Enquanto eu ouvia a primeira versão, uma das versões que eu mais gosto da missa, para passar para a segunda versão, eu acabei justamente no final da primeira versão para começar a segunda versão da missa, que dura mais ou menos em torno de 2 horas, 2 horas e 10, 2 horas e 20 minutos. Eu fiquei meditando sobre a profundidade dessa mensagem e me recordei de algumas das colocações mais interessantes sobre a obra de Bach e especialmente a Missa em Si menor. Eu me lembrei, por exemplo, do filósofo romeno Cioran, que era fã da obra de Bach, filósofo ateu, inclusive, que não era religioso. Cioran chegou a dizer, de uma forma irônica, é claro, de uma forma provocativa, como era comum do seu temperamento, Cioran tinha sempre uma espécie de abordagem de temperamento provocativo, no bom sentido da palavra, era um intelectual admirável, era um erudito da mais alta estirpe, da mais alta categoria. Cioran vai chegar a declarar que se alguém deve tudo a Bach, esse alguém é Deus, disse Cioran. E vai complementar dizendo que a teologia é um conjunto de conceitos maravilhosos, conjunto de conceitos interessantes a respeito da divindade, do Criador, da criatura, da criação, de Deus, dos textos bíblicos, mas que se não fosse a música de Bach, a teologia ficaria muito mais pobre, ficaria muito mais reduzida e ficaria abstrata. E Bach toca o nosso coração, ainda segundo as palavras de Cioran, toca o nosso coração e sensibiliza o nosso coração com a mensagem da teologia. E se há
obra de Bach não existisse, a teologia perderia um grande recurso de propaganda dela, porque graças à obra de Bach, Bach consegue traduzir conceitos que só é de teólogos para a emoção daqueles que ouvem ele, daqueles que lhe sensibilizam. Mas essa opinião não é isolada. Ingmar Bergman, o famoso cineasta, esse gênio do cinema, da cinematografia, ateu, costumava dizer que ele não é que ele era ateu, não é que ele fugia da ideia de Deus, é que a ideia de Deus fugia dele. Ele brincava assim. E ele dizia que, embora fosse ateu, quando ele ouvia a missa em si menor de Bach, durante 2 horas, Bach convencia ele do contrário, e durante 2 horas ele acreditava em Deus. Ele parecia entrar num mundo diferente. E durante 2 horas, diz Ingmar Bergman, eu acreditava em Deus para depois voltar ao meu ateísmo convencional. Essas declarações dão-nos a ideia de uma música excepcional, de uma mensagem artística espetacular, dita e nomeada, definida por grandes intelectuais que não eram religiosos, que não eram de forma nenhuma adeptas do cristianismo e da proposta cristã, mas chegava a se deslumbrar com a música de Bach, que foi chamado por alguns de o quinto evangelista. O próprio Nietzsche chegava a dizer que durante a audição da Paixão segundo São Mateus, outra obra de Bach, ele parecia entrar num mundo diferente. E embora fosse anticristão e antirreligião, naquele momento ele tinha a sensação que o cristianismo tinha algum sentido e tinha algum significado. Tudo isso para dizer, porque o nosso tema não é sobre a música de Bach, não é sobre música sacra, não é sobre música religiosa, mas essa é a introdução para dizer que os intelectuais que eu citei, com todo o respeito que eles nos merecem, com toda a admiração que eu tenho por eles, e sem nenhum demérito a eles por isso, mas todos esses intelectuais ateus, materialistas, que disseram essas coisas interessantíssimas e maravilhosas, mas todos eles não puderam compreender que a força de Bach, a força da mensagem de Bach, também carrega consigo a própria força do cristianismo. Eles alteraram como uma visão materialista, numa perspectiva materialista, por terem uma visão materialista, eles alteraram a proposta bachiana e disseram que o cristianismo ganhou força por causa de Bach e do gênio de Bach. Mas eu diria o contrário, com os recursos que a doutrina espírita me dá, eu posso dizer que Bach é um espírito, como tantos outros, que ao longo das reencarnações foi sensibilizado pela proposta cristã e nunca mais a esqueceria ao longo das eras. E ao reencarnar, trouxe dentro dele a concepção do cristianismo, a sua emoção em torno do cristianismo. E se Bach deu força ao cristianismo, ele só conseguiu dar força ao cristianismo e divulgar ou traduzir a Bíblia para a música porque o próprio cristianismo é que fazia sua força. É porque por detrás do seu gênio extraordinário havia também a força da proposta cristã que aquecia o seu ideal e que levava adiante. Trocando em miúdos, se o gênio de Bach favoreceu e enriqueceu o cristianismo com tanta beleza e inteligência dele, isso só foi possível porque o cristianismo tem uma força incomensurável que tocou o espírito de Bach e talvez Johann Sebastian Bach não foi tocado nesta encarnação. Já trazia esse sentimento sensível em torno da proposta cristã antes dessa experiência carnal. A força do cristianismo, dessa mensagem extraordinária, dessa mensagem que tem tocado os corações, que tem sensibilizado tanta gente. Nietzsche, filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, chegou a se expressar dizendo que o cristianismo é uma farsa. Que o cristianismo é uma farsa. Porque para Nietzsche, a vida valia a pena ser vivida agora e valia a pena ser vivida com o ser humano enfrentando os seus compromissos. Para ele, o cristianismo como a religião era uma espécie de remédio para pessoas um pouco doentes mentais. Pessoas fracas psicologicamente que precisavam de uma religião para ter um ponto de apoio.
Nietzsche vai dizer que as criaturas fortes não precisam de consolo da religião e enfrentam as agruras e os embates do caminho com a sua coragem, com seus desafios. E ao examinar o cristianismo, que com a sua genialidade, com a sua inteligência brilhante antes de enlouquecer, Nietzsche percebeu que o cristianismo institucional, que o cristianismo que ele pôde olhar, que é o cristianismo das igrejas da sua época, dos teólogos do seu tempo, dos sacerdotes contemporâneos e conterrâneos, compatriotas seus. Esse cristianismo organizado, institucional, ortodoxo, eclesiástico, dogmático, teológico, era um cristianismo que tinha muitas lacunas e que deformava a proposta original do cristianismo primitivo, daquele cristianismo que Jesus e os seus discípulos viveram, a ponto de Nietzsche declarar que o cristianismo é uma farsa, que o cristianismo utiliza-se da mensagem da caridade, do perdão e da humildade como defesas para o sujeito não enfrentar os seus compromissos e para, como covardia moral, usar a humildade como pretexto para fugir dos seus desafios e dos seus enfrentamentos. Que o homem mais feliz é aquele que enfrenta e que assume as consequências dos seus atos e que sofre a banalidade da vida, a falta de sentido da vida, que a vida não teria sentido nenhum para ele, e assim por diante. Nietzsche, para ridicularizar ainda mais o cristianismo, ele vai dizer que se Platão, e a proposta de Platão é uma verdadeira tragédia para Nietzsche, Platão e a proposta platônica, é uma verdadeira tragédia porque tira os indivíduos desse mundo e promete o mundo das ideias. E através de uma filosofia sofisticada, o mundo das ideias é um mundo que se aguarda, e o mundo dos sentidos é um mundo imperfeito, é o mito da caverna de Platão. E Nietzsche, como era um destruidor e um demolidor de um monte de coisa, achava que Sócrates e Platão contribuíram de maneira negativa com a nossa mentalidade ocidental. E quando ele olha para o cristianismo, ele vai dizer que, comparado com o platonismo, o cristianismo ainda é pior, porque o cristianismo é um platonismo para o povão. É um platonismo que promete uma vida após a morte para o povão, para que as pessoas sofram a vida aqui e não enfrente, não resolvam seus problemas e não mude a existência. Bem se vê que era um cristianismo que ele entendia muito deformado, muito diferente da proposta cristã original. Vai chegar a dizer de maneira irônica Nietzsche que o único cristão verdadeiramente admirável morreu na cruz, referindo-se a Jesus, porque Jesus enfrentou os desafios e o restante não enfrenta, dizia ele de maneira irônica. É assim que nós vamos perceber que Nietzsche, como outros pensadores, entendiam o cristianismo do ponto de vista daquele cristianismo que era apresentado, que se manifestava, que aparecia nas igrejas e nas tradições da época. Aliás, Martinho Lutero, o monge agostiniano, que se formou nas disciplinas da época, oratória, retórica, lógica, teologia, filosofia. Esse homem que fez o doutorado de teologia na Igreja Católica, que se tornou especialista em Santo Agostinho e que, por incrível que pareça, nunca tinha lido o Evangelho. Se tornou doutor em teologia, teólogo, sem nunca ler o Evangelho, porque na época o acesso às escrituras era vedado às pessoas de maneira geral, era restrito a poucas pessoas do Vaticano, da tradição católica romana, e Martinho Lutero, que se formou em doutor em teologia, vai ter curiosidade em ler o Evangelho, e graças a um amigo seu, que tinha uma biblioteca, que trabalhava na biblioteca, ele conseguiu um exemplar do Novo Testamento em latim. E ele, que sabia latim, leu os textos e percebeu, espantado, que o Evangelho de Jesus era muito diferente do Evangelho que era ensinado pelos seus professores e pelos seus teólogos. Que aquilo que estava sendo apontado, direcionado e ensinado no Novo Testamento era muito diferente, muito daquilo que ele aprendeu lendo os livros dos sacerdotes, dos teólogos, dos seus orientadores. Martinho Lutero, então, quando percebeu que o cristianismo original, aquele cristianismo iniciado por Jesus e pelos apóstolos, era um movimento muito diferente do dogma, do dogmatismo, dos sermões e do conjunto de regras de condutas que a instituição cristã acabou assumindo, que não tinha nada a ver com aquilo, que o cristianismo ensinado por Jesus não era uma espécie de lista
de como a gente deveria se proceder ou como a gente não deveria se comportar, que não era um conjunto de preceitos que a pessoa deveria obedecer cegamente, mas era um estilo de vida fraterno e harmônico, era muito mais uma terapêutica para a criatura ser cada vez melhor consigo mesmo. Lutero percebeu que o cristianismo estava muito deformado e a sua ideia, teólogo intelectual que era, foi apontar nas famosas 95 teses os equívocos da Igreja Romana. Colou na igreja de Wittenberg, na Alemanha, e a partir daí deu início à famosa Reforma Protestante, que foi mais tarde seguida pelos seus discípulos como Calvino e outros que expandiram ainda mais a Reforma Protestante para além da Alemanha, já que Lutero trabalhou muito o protestantismo na Alemanha, mas o protestantismo chegou, por exemplo, na Inglaterra, chegou, por exemplo, em outras regiões da Europa, e assim, inclusive mais tarde na América do Norte, e assim é que Lutero, considerado o pai do idioma germânico, porque vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão, vai perceber os erros, os equívocos, e a Reforma Protestante tinha como objetivo inicial o retorno às bases e às práticas do cristianismo que havia se perdido. Esse cristianismo inicial, esse cristianismo que é o sonho de consumo de todos os cristãos verdadeiros. Esse cristianismo que encantava os olhos de, por exemplo, o teólogo protestante Lewis, que lançou a obra Cristianismo Puro e Simples. Esse Lewis, que também escreveu as Crônicas de Nárnia, vai se encantar com o cristianismo original e primitivo. C.S. Lewis, e vai afirmar que o sonho de consumo de toda a tradição cristã é voltar àquele cristianismo inicial. Porque há uma diferença entre evangelho e cristianismo. O evangelho é o ensino puro que saiu da boca e dos atos de Jesus. E cristianismo é a tentativa humana de praticar esse evangelho. Bem se vê que o evangelho está aqui e o cristianismo está aqui. O cristianismo é uma tentativa de viver o evangelho. Mas houve um momento em que houve uma similitude entre cristianismo e evangelho, onde o cristianismo praticado pelos humanos era o próprio evangelho em pessoa. Era o próprio evangelho na prática humana. O evangelho é muito mais importante porque é um ensino puro. Mas, por outro lado, a teoria sem prática é letra morta. A teoria só faz sentido quando é vivida. É claro que a teoria, isso é o ensino, é mais importante do que a prática humana, porque os seres humanos são imperfeitos. Mas, sem ser humano, a teoria é um monte de palavras que não tem utilidade nenhuma. Portanto, apesar do evangelho ser a doutrina pura, a experiência do cristianismo é tentar se aproximar até viver integralmente aquilo que o evangelho apresenta. Lutero, percebendo isso, tenta, na Reforma Protestante, restaurar a proposta inicial do cristianismo de Jesus e dos apóstolos. E não conseguiu, porque os erros da Reforma reproduziram os mesmos equívocos da fé romana, da fé católico-romana, medieval, e a Reforma, portanto, mais tarde se desorganiza de tal forma que, embora Max Weber, o famoso sociólogo, um dos pais da sociologia ao lado de Durkheim e de Karl Marx, vai afirmar no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, considerado uma das obras mais importantes do século XX, uma das obras fundacionais das ciências sociais, Max Weber vai dizer que um dos grandes trunfos do protestantismo foi dar início às sociedades ocidentais do capitalismo. Antes, a humanidade ainda estava influenciada muito pelo modelo feudal e pelos nobres e, ao mesmo tempo, religiosos católicos que não trabalhavam. O trabalho era coisa de escravo. Com a Reforma Protestante e o lema "O trabalho dignifica o homem", lema que é atribuído a Calvino, um dos discípulos de Lutero, é que a sociedade passa a mudar e passa a ver no trabalho algo positivo, surge a chamada burguesia,
comerciantes, surgem classes sociais diferentes, o poder católico romano começa a enfraquecer e não mais domina o mundo inteiro, dividindo em parte com o poder protestante, que também estaria influenciado pelos políticos. E isso seria essencial para mais tarde as liberdades de expressão e, por consequência, as liberdades democráticas que deveriam alcançar o seu ápice no iluminismo francês, influenciado por sua vez pelo empirismo britânico e pela Revolução Francesa, que marcaria uma nova etapa, Revolução Francesa, aliás, indispensável para mais tarde o espiritismo aparecer na Terra, as obras espíritas serem divulgadas, serem propaladas, mas a verdade é que o erro da reforma, a reforma caiu na tragédia a partir de Lutero, quando, segundo alguns biógrafos, o próprio Lutero periclitou-se, perturbou-se, segundo os melhores biógrafos de Lutero, e na chamada Revolta Camponesa, século XVI, 1520, 1517, 18, mais ou menos assim, dizem os historiadores que Lutero se perturbou, pressionado pelos príncipes alemães de um lado que queriam a reforma, pressionados pelos católicos de Roma de outro, e pelo Império Sacro Carolíngio Sacro Romano. Ele se vendo de um lado e de outro, diante da revolta camponesa, ele então estimula que matem os camponeses, que reprimam a revolta, e graças a esse incentivo de Lutero, segundo os biógrafos, a revolta camponesa foi abafada, foi sufocada a peso de sangue e de muitas vidas, e houve uma grande mancha na própria tradição da Reforma e na própria experiência de Lutero. Há uma hipótese não confirmada, mas uma hipótese interessante, de Hermínio de Miranda, segundo a qual ele defende que Lutero é a reencarnação do apóstolo Paulo, graças à semelhança de teologia de Lutero com a do próprio Paulo, que de fato existe. Hermínio de Miranda defende essa tese que não é importante para a gente aqui, saber se realmente é verdadeiro ou não, mas independente de ser verdadeira ou não a tese de que Lutero é a reencarnação do apóstolo Paulo, se realmente essa tese tem valor, se realmente essa tese tem algum sentido ou tem algum fundo de verdade, suspeitamos que o espírito de Paulo, reencarnado como Lutero, deve ter, portanto, se desorganizado e deve ter, portanto, vivido, caso também a menção dos historiadores de que Lutero realmente havia se perturbado e sendo responsável pela revolta camponesa. É provável que isso realmente aconteceu, segundo os historiadores. Então, cogitamos que se realmente tudo isso procede, o espírito de Paulo, como Lutero, vivenciou uma grande queda, né? Possivelmente vivenciou uma grande queda moral, uma grande queda espiritual e manchou essa experiência reencarnatória dele. Mas tudo isso são especulações, tudo isso não está confirmado, tudo isso não é uma garantia de nada, é apenas especulações, são apenas reflexões. A verdade é que a força do cristianismo, no entanto, continua, o que é muito impressionante. Quantas vezes o cristianismo foi alterado? Quantas vezes o cristianismo sofreu deturpações? De cruzada, a Inquisição, a Tribunal do Santo Ofício, a guerras religiosas, a intolerância de toda sorte, a deturpação, a adulteração, a deformação do Evangelho, e o cristianismo tem sobrevivido ao longo dos séculos, o que é muito interessante. Uma mensagem que foi divulgada por Jesus, que foi abafada pelos judeus da Palestina, cujo líder foi morto de uma maneira vergonhosa para a cultura judaica, que era desconhecido, que era ignorado, que quase ninguém tinha noção e tinha conhecimento daquela doutrina estranha. E quando tinha conhecimento, era uma doutrina considerada apenas de pessoas pobres, miseráveis, sem nenhuma importância política, cultural e mundial para a época. Os grandes centros de Roma, os grandes centros da Grécia e das civilizações grandiosas da antiguidade, nem tinham conhecimento, ou nem tinham noção, ou se tinham noção muito vaga e distante da mensagem de Jesus, daquele movimento que morreu praticamente ignorado e esquecido. Historiadores que lembram de Cleópatra, que descreve, por exemplo, a vida de Tibério César ou de Otaviano, os imperadores da época do próprio Cristo, fazem um grande silêncio e nem notam a passagem de Jesus e do cristianismo da sua época. Escreve, no entanto, Allan Kardec com sabedoria, que o maior milagre de Jesus não foi nenhuma cura. O maior milagre de Jesus não foi nenhum fenômeno.
O maior milagre de Jesus não foi produzir nada espantoso e miraculoso. O maior milagre de Jesus foi, inevitavelmente, a sua doutrina sendo pregada tão pouco tempo, sendo disseminada por tão pouco tempo, sobreviver ao longo de tantos séculos e se tornar, ao longo de tantos séculos, uma mensagem cada vez mais forte, cada vez mais impressionante, a ponto de 20 séculos depois, tomar o coração de uma Madre Teresa de Calcutá, sensibilizar uma irmã Dulce aqui na Bahia, envolver um Chico Xavier, sensibilizar o coração de um Divaldo Franco, como tantos outros, e impulsionar esses homens e mulheres para serem faróis da humanidade, para serem exemplos de referência para tantas coletividades, por causa de uma mensagem que tinha tudo para ser esquecida, abafada, ignorada, sufocada, desconsiderada nos dias atuais, mas à medida que o tempo passou, a mensagem foi se tornando cada vez mais atual, cada vez mais conhecida, e uma mensagem que passou ignorada no seu tempo é uma das propostas culturais e religiosas mais conhecidas na história da humanidade. Mais conhecida a ponto de, embora deformado, embora distorcido, estudiosos confirmam e apontam para a ideia de que o Ocidente, com os valores democráticos de tolerância e de liberdade de expressão, foram esses valores todos construídos por influência dos ideais cristãos. Apesar do cristianismo ter sido deformado e alterado, imagina se não fosse, mas apesar de ter sido deformado e alterado, ainda assim, foram esses ideais de amor ao próximo, de respeito, etc., que fizeram as liberdades democráticas, as liberdades políticas e civis, os conceitos de tolerância e de respeito, os conceitos de cidadania e de liberdade, que influenciaram esses ideais cristãos, que influenciou esses ideais políticos e sociais do século XX. Basta olhar o Oriente não cristão e veremos em algumas culturas ainda resquícios da Idade Média, coisa que não aconteceu em boa parte do Ocidente cristão. Por isso, Allan Kardec escreve em A Gênese que o maior milagre de Jesus não foi e nunca será nenhum fenômeno paranormal, mas sim essa mensagem ignorada se tornar uma das mensagens mais consideradas, mais citadas, mais conhecida na história humana e a mensagem mais fascinante até hoje. Esse é o maior milagre que Jesus fez. Essa é a maior proposta. Ele mesmo havia dito: quando eu for erguido, atrairei muitos para mim. Os apóstolos talvez achassem que ele seria erguido num trono, ou quando ele entrou em Jerusalém sentado no jumento, alguns acreditaram que talvez ele estaria sendo erguido, mas ele estava se referindo a ser erguido na cruz, quando ele desse a sua vida em holocausto. Aí sim, com o sacrifício total dele por amor às pessoas, ele atrairia muitos para ele. A verdade é que 18 séculos depois, melhor dizendo, 20 séculos depois, 2 milênios aproximadamente, a mensagem de Jesus é tão atual a ponto de sensibilizar cristãos e não cristãos, a ponto de sensibilizar, por exemplo, Mahatma Gandhi, que não era cristão, era hinduísta, mas que dizia que a mensagem de Jesus é uma mensagem especial e que o hinduísta, para ser um hinduísta completo, precisava conhecer os textos do Evangelho. Mais do que isso, Pasteur, que não era religioso, lia constantemente o Sermão da Montanha e o Evangelho de Mateus. Mas também Albert Einstein, que era judeu, no entanto, considerava Jesus uma pessoa, uma personalidade especial e o Evangelho do Cristo uma referência máxima para a criatura humana. E assim, a miúde, poderíamos citar aqui várias outras pessoas que admiram e admiraram a grandeza do Mestre Jesus, a sua proposta no Evangelho, a ponto de Ernest Renan, imortal da Academia Francesa de Letras, professor de Sorbonne, professor, aliás, de hebraico, inclusive, leu o Evangelho e ficou tão emocionado com o texto de Lucas, que vai dizer que é o livro mais lindo da humanidade. E mais tarde, lançar uma obra chamada A Vida de Jesus. Renan vai dizer na Cátedra da Sorbonne, cujo emprego mais tarde ele perderia por causa disso e de outras coisas, que Jesus era um homem incomparável.
Dizer que Jesus era homem na época de Renan era uma heresia, porque Jesus era considerado Deus. E ele dizia que Jesus era um homem incomparável, porque todos os homens passaram pela história, mas Jesus não. Jesus não passou pela história, ele próprio dividiu a história antes do seu berço e depois do seu nascimento. Será a ideia e o ideal cristão que vai construir o Ocidente com todos os defeitos e as deformações que a ideia sofreu, mas com todas as virtudes que o Ocidente apresenta. O Espiritismo, no século XIX, depois que a mensagem cristã foi tão deformada, depois que a proposta de Jesus foi tão alterada, o Espiritismo, em pleno século XIX, vai restaurar, resgatar a proposta do Evangelho, fazer aquilo que Lutero não conseguiu fazer, uma reforma, não a reforma protestante, mas a reforma verdadeira do espírito cristão. Porque talvez, pensamos nós, a despeito das imperfeições e limitações de Lutero, Lutero também vivia em outra época, incapaz de realizar reforma nos moldes que ele imaginava. A verdade é que Lutero abriu espaço mais tarde para Allan Kardec. E é Allan Kardec, em século XIX, numa época da decadência das religiões. Olha, no século XIX, ser religioso pegava mal. As pessoas eram livre-pensadoras. Os intelectuais eram livre-pensadores quando não eram ateus materialistas ferrenhos. Pegava mal a pessoa no século XIX ser religiosa. A pessoa que é religiosa, que frequentava igreja, que orava, eram pessoas fracas, débil mental, eram pessoas que tinham alguma doença psicológica, eram consideradas pessoas mais fracas, né? Por acreditar nessas coisas que eram consideradas ultrapassadas. Por quê? Por causa da decadência das religiões, porque as religiões não conseguiam mais satisfazer as necessidades pessoais e necessidades interiores da criatura. E como a religião também se colocava em oposição à ciência e ao conhecimento, e o conhecimento começou a se expandir, a ciência começou a se expandir, é claro que os mais intelectuais, os mais sábios, os mais inteligentes, vendo a explicação da religião da época, explicação que já não satisfazia o espírito humano, que não mais atendia à sede de conhecimento, à sede de intelecto do espírito humano, é natural, pensamos nós, que a decadência das religiões gerou no ambiente coletivo, no zeitgeist, no paradigma da época, uma descrença total. É nessa época que surge Allan Kardec. É época de materialismo, época de positivismo, época de cientificismo, época de empirismo, época de experimentação laboratorial científica. É nessa época que surge Allan Kardec, examinando as manifestações espirituais que explodiram aqui e acolá. Manifestações essas tão extraordinárias que foram chamadas por Arthur Conan Doyle, o famoso escritor de Sherlock Holmes, que era também espírita e dedicado a estudar fenômenos mediúnicos espirituais ao longo do mundo. Esse homem, que escreveu uma obra chamada História do Espiritualismo, vai dizer que a Europa, em geral, e os Estados Unidos em particular, foi tomada por uma invasão organizada. Invasão organizada era dos espíritos que começaram a se comunicar com as criaturas humanas, que começaram a se manifestar em fenômenos de mesas girantes e falantes, em fenômenos de poltergeist, em fenômenos de manifestações espirituais, de ocorrências as mais variadas que sempre houve. Sempre houve as manifestações espirituais ao longo da história da humanidade. Se a gente fizer aqui uma análise, mesmo que de maneira superficial e perfunctória, encontrá-la-emos as manifestações mediúnicas explodindo aqui e acolá, presente nos livros sagrados os mais variados, do Bardo Todol ao livro tibetano dos mortos, ao livro dos mortos do Egito, ao Zendavesta, ao Bhagavad Gita, os Upanishads, ao livro da Bíblia, que é rico em fenômenos espirituais. Quando Moisés sobe a montanha e é tomado por uma pirovazia em que as labaredas de fogos começam a se manifestar, ele recebe as tábuas da lei em momento de inspiração, estava acossado por seres espirituais que o assessorava na pessoa de Yahvé, do Deus único de Israel. Quando o rei
rei Saul dialoga com o espírito de Samuel, consultando a sensitiva ou a pitonisa do Endor, estamos diante de uma comunicação espiritual incontestável, indelével. Quando Maria de Nazaré, ao lado da sua prima Isabel, tem uma manifestação espiritual e o anjo aparece anunciando não apenas a gravidez do Batista, mas também o nascimento do Messias esperado do Senhor, estamos diante de uma manifestação espiritual. Quando o ancião Simeão da sinagoga pega o menino Jesus no braço e exclama dizendo que aqueles olhos já podiam morrer porque estavam vendo a salvação, estamos diante de um fenômeno de intuição e de manifestação espiritual. Quando Jesus sobe com os apóstolos até o Monte Tabor e ali aparecem, segundo os relatos dos evangelhos, relatos claros que não dão margem à dúvida, que não dá para negar isso. Não dá para negar esse texto. Aparecem diante de Jesus Elias de um lado e Moisés do outro, as duas pessoas mais importantes da cultura judaica, Elias o grande profeta e Moisés o grande legislador. Estamos diante de um fenômeno inconteste de manifestação mediúnica espiritual. Quando nós vemos o próprio Jesus aparecer depois de morto, voltar às testemunhas, primeiro a Tomé e pedindo que ele toque, antes dele a Maria de Madalena, que anunciaria a mensagem da ressurreição logo depois da sua morte. Mais tarde, a sua mãe, Maria Santíssima, no cenáculo diante dos discípulos atormentados e tristes, decepcionados e descrentes. E mais tarde, na montanha da Betânia, diante de 500 pessoas na Galileia, que ele apareceu num momento de glória para anunciar o seu evangelho, para preparar aqueles espíritos para os futuros desafios espirituais que eles deveriam enfrentar. E mais tarde, anos depois, apareceria ao jovem, furioso, assassino e orgulhoso Saulo de Tarso para arrancar-lhe das garras da perseguição homicida e intolerante do cristianismo e torná-lo o herói de divulgação da mensagem cristã e o herói da proposta de divulgação do cristianismo espetacular de que ele seria inigualável trabalhador, inigualável, incomparável servidor. Ao longo dos tempos, nós temos aí exemplos claros de manifestações espirituais, sem falar nas manifestações anotadas historicamente, como é o caso, por exemplo, de Calígula, que após morto, Pausânias escreveu que as pessoas passavam perto do seu túmulo e sentiam um algazarra, uma confusão espiritual, porque multidões de espíritos mergulhavam no cadáver do imperador que estava preso ali para retirá-lo do cadáver, ele que estava preso ali. Ou então, quando nós vemos as anotações de, por exemplo, historiadores de Roma que falam que Domício Nero, após assassinar sua mãe Agripina, sua esposa Otaviana, via ambas ameaçando-lhe de se vingar no próprio Palácio de Roma. Quando nós observamos todo esse conjunto de informações espirituais, todo esse conjunto de informações, Sócrates que conversava com seu anjo da guarda, ou então São João da Cruz na Idade Média, que era vítima de transes espirituais e que conversava com seres espirituais, Teresa de Ávila, que confabulava com seres de outra dimensão, que psicografava de forma automática, sem falar em São João Galvani, São João da Cruz, Santa Teresa, Santa Brígida da Suécia, Santa Rita de Cássia e tantos outros na igreja, os grandes santos da igreja, os grandes intelectuais também, como Edgar Allan Poe e tantos outros, que eram vítimas de fenômeno espiritual. Percebemos que essas comunicações estão presentes, mas no século XIX, como diz Conan Doyle, a invasão foi organizada. Houve uma invasão coletiva organizada e as comunicações espirituais começaram a chamar a atenção das pessoas na época, a inclusive despertar o interesse e a curiosidade de cientistas como Oliver Lodge, como Charles Richet, Prêmio Nobel de Medicina, mais tarde, de 1913, considerado o pai da fisiologia moderna, Cesare Lombroso, o pai da antropologia criminal, que também se dedicou a estudar e a confessar que se tratava de fenômenos espirituais autênticos, aqueles que ele examinou com a sua filha Paola Lombroso. William Crookes, a maior autoridade da física e da química do seu tempo. Ou então, os grandes pesquisadores de vários países, como William James, psicólogo pragmatista norte-americano, e tantos outros, Allan Kardec, examinou também o fenômeno com a prudência e o cuidado de que ele era portador. E vai destacar Allan Kardec
vai apresentar a Allan Kardec a ideia do espiritismo, que na verdade o que ele fez foi, diferentemente dos demais, o brilhantismo e o diferencial de Allan Kardec foi conversar com os espíritos, mas deixar os espíritos falarem. Os demais confabulavam e dialogavam com os espíritos, mas Allan Kardec propôs perguntas aos espíritos, para que os espíritos viessem do mundo espiritual e esclarecessem os detalhes, as minudências, as especificidades, as manifestações mais variadas, o modo de funcionar, os detalhes da vida espiritual, descrito por quem? Pelos próprios espíritos, que nada mais são do que as almas dos homens que viveram na Terra e que voltaram após a morte para explicar como é a vida verdadeira, a vida espiritual. O Espiritismo, vai dizer Leon Denis, é o espiritualismo moderno. O espiritualismo que não está decadente, que vem dar um novo sopro de renovação às religiões de maneira geral, às doutrinas de uma forma geral. O espiritualismo moderno, portanto. Por isso, vai dizer também Allan Kardec que o espiritismo é uma revelação, como outras revelações. Quando a gente fala revelação, a gente está dizendo que é uma proposta que está na ordem das coisas, que em algum momento a vida expõe. A vida levanta o véu. Revelare, do latim, tem a ver com levantar o véu. A vida levanta o véu, apresenta. Cícero dizia que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Por quê? Porque aquilo que é verdadeiro na história, mais cedo ou mais tarde, vai ser considerado verdadeiro, não obstante, algumas pessoas podem lutar contra. E aquilo que é falso, mais cedo ou mais tarde, vai ser demonstrado como falso. Portanto, a história é essa pedra de toque, essa régua, essa referência, porque nada é melhor como o tempo para colocar as coisas no seu devido lugar. As revelações são essa coisa do tempo, que no momento certo começa a revelar, tanto do ponto de vista científico, como do ponto de vista religioso, espiritual, material. É assim que a gente teve a revelação da lei da gravidade. Antes de Newton, não existia a lei da gravidade? É claro que existia, só que o ser humano não sabia que ela existia. Há leis da natureza que o ser humano não sabe e vai descobrindo aos poucos. É assim na gravidade, é assim na eletricidade, é assim na força nuclear fraca, é assim na força nuclear forte. A verdade é que o espiritismo é também uma revelação. Uma das revelações espirituais de caráter coletivo, que Kardec chama revelação da lei de Deus. Vão dizer os espíritos, que a lei de Deus tem 3 revelações de caráter universal, de caráter mais planetário, porque a lei de Deus sempre está sendo revelada aos homens, tá? Sempre os espíritos e a própria divindade revela a sua lei, aspectos da sua lei. E é assim, revelando a sua lei, que o ser humano vai tendo noção da divindade. O ser humano vai conhecendo Deus através da sua lei, a partir daquilo que Deus próprio se revela. Ou seja, é Deus que se revela ao ser humano. E é claro que ele vai se revelando à medida que o ser humano também tem capacidades de maturidade para essa revelação. Portanto, da mesma forma que Deus se revela, é o ser humano que desenvolve-se, que aprimora-se, que aumenta a sua lente para conseguir ver a revelação que está presente na lei de Deus. E as revelações são graduais, são processuais, acontecem aos poucos, acontecem de maneira paulatina, de uma forma bastante gradual, é que a revelação da lei de Deus vai aparecendo. Então, às vezes a lei de Deus revela um aspecto dela ali, anos depois, um outro aspecto que complementa. É assim que a gente vai tendo aí a solidariedade das revelações em uma lei só. Daí, nós temos, por exemplo, a tecnologia de hoje. Mas a tecnologia de hoje, um dia precisou primeiro do papel, a construção do papel, o silício, para depois as máquinas contemporâneas, até chegar na atualidade com os aparelhos celulares, com as máquinas e os aparelhos. Mas tudo começou lá com areia, com papel, com vidro, que foi sendo fabricado ao longo dos tempos. As grandes tecnologias são admiráveis, mas um dia começou no alfabeto, na escrita. Do contrário, não teria o resto. A gente consegue muita coisa, mas as revelações são variadas. Para eu estar aqui, por exemplo, gravando com aparelhos, etc., primeiro o ser humano teve que detectar e descobrir não no sentido de inventar, tá? Mas de detectar na lei da natureza a eletricidade
e as suas funções da eletricidade. Do contrário, o resto do que a gente tem hoje não haveria. Então, primeiro a eletricidade, revelação gradual, para depois as outras coisas que foram se acumulando em um conjunto, né? Que foram, de alguma forma, se completando. A lei de Deus se completa nas suas revelações. As revelações são complementares. É essa a ideia. E é por essa razão que a gente vê cientistas como Newton dizer mais ou menos assim: eu só pude ver mais adiante, porque estive nos ombros, estive olhando as coisas, olhando a montanha, porque estive pendurado em pé, em cima dos ombros de um gigante. A tradição diz que ele estava se referindo a Kepler, Johannes Kepler, esse físico e astrônomo extraordinário que antes de Newton estabeleceu algumas leis matemáticas e algumas concepções do universo. A partir daí, Newton vai dizer: eu só pude ver mais longe porque subi nos ombros de um gigante. Algo parecido que Johannes Brahms vai fazer na sua música. Brahms vai dizer que só pôde fazer alguma coisa a mais porque ouvia passos de gigante atrás dele. Ele se referia a Beethoven, que era o seu ídolo maior, que era a sua referência musical maior. Jesus vai se referir à lei de Deus quando vai dizer que não veio destruir a lei e os profetas. O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que não veio combater a lei de Deus, porque os profetas do judaísmo faz parte da lei de Deus, é um aspecto da lei de Deus. E como a lei de Deus não briga com ela própria, se os profetas do judaísmo e se a própria revelação judaica é a primeira grande revelação de caráter universal, de caráter coletivo, o cristianismo, a segunda revelação de caráter coletivo, não veio combater a primeira, já que Jesus vai dizer: não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. Expressão que é traduzida por cumpri-la. Mas Carlos Juliano Torres Pastorindo, na obra Sabedoria do Evangelho, vai preferir a expressão completar. Porque o termo pleros, que está utilizado no texto grego, pleros tem a ver com cheio. Daí o copo pleros, o copo está cheio, encher, completar. Então, Jesus não veio destruir a lei, veio completar. Se veio completar, é porque veio preservar a lei, veio deixar a lei como está, mas veio complementar, veio desenvolvê-la, veio cumprir nesse sentido, cumprir no sentido de complementar e cumprir no sentido de exemplificar, porque todos os profetas, mesmo dos Antigo Testamento, eram homens admiráveis, mas eram homens que não viveram tudo da lei, mesmo da lei antiga e da lei de Deus. Eram homens admiráveis. Moisés era um homem fantástico, mas matou uma pessoa, apesar do não matarás. Teve as suas incongruências, e assim todos. Jesus é aquele que veio cumprir no sentido de dar o exemplo da lei de Deus. Ele era a lei encarnada, mas mais do que isso, Jesus também veio, de alguma forma, completar. Mas as sementes da sua lição já estão lá, na primeira revelação, na lei antiga. As sementes do seu evangelho, a base, os elementos básicos iniciais do seu evangelho já estão lá em semente. E ele veio, portanto, desenvolver, veio, portanto, implementar. A mensagem chamada A Missão do Espiritismo, do livro Roteiro de Emmanuel, fala sobre isso. Diz Emmanuel que o Espiritismo também não veio destruir nada. Não veio combater nenhuma tradição e doutrina religiosa. Veio, na verdade, ajudar, contribuir. Veio, por exemplo, ratificar aquilo que toda religião fala, mas nem sempre pode provar. Toda religião fala da imortalidade da alma, que há alguma vida após a morte, que há alguma coisa que nos espera. O Espiritismo prova através da comunicação com os mortos. Os próprios espíritos voltam para se comunicar, para dizer como estão, dizer como se posicionam, como se manifestam. Os espíritos vêm de alguma forma afirmar a realidade do mundo espiritual, portanto o Espiritismo é a única ciência que não partiu da hipótese para chegar ao fato. Toda ciência parte de uma hipótese, de investigação dessa hipótese para confirmar ou não a hipótese, vendo o fato, verificando o fato. O Espiritismo partiu do fato, as comunicações espirituais, para chegar às conclusões e às considerações, às reflexões. Portanto, a abordagem de Emmanuel vai dizer que o Espiritismo não vem destruir nada, não vem combater nada, vem complementar aquilo que está presente em toda a tradição religiosa, toda a tradição espiritual, toda a tradição filosófica. O Espiritismo vem complementar, falando sobre a vida espiritual, falando sobre os espíritos que se comunicam, falando sobre como é a vida após a morte. Mas, mais do que isso, o Espiritismo
veio recuperar aquela força do cristianismo, aquela força que tomou a conta da mente e da emoção de Johann Sebastian Bach, a ponto de ele produzir uma obra tão maravilhosa, tão especial, como é o caso da obra A Missa em Si menor. A Missa em Si menor de Bach é, portanto, a revelação do próprio Bach do que ele trazia dentro dele em termos de cristianismo, portanto, a força do Evangelho de Jesus, a força do cristianismo. O Espiritismo tenta restaurar, recuperar essa proposta cristã original, explicando a vida espiritual que Jesus não podia explicar, porque na época a humanidade não tinha condição de entender, mas também o propósito maior do Espiritismo, e Emmanuel vai dizer isso na mensagem, é a nossa iluminação. É a mudança das criaturas para melhor. Kardec escreve isso em A Gênese. Kardec vai dizer que adianta comunicar-se com os espíritos, que adianta ter mediunidade, que adianta entrar em transe e dialogar com os mortos, que adianta entender de maneira bonita e admirar belamente a reencarnação e a ideia de reencarnação. Se nada disso me torna melhor, que adianta eu acreditar em tudo isso? Todas essas coisas são maravilhosas se essas coisas me tornarem uma pessoa melhor. Me tornarem uma pessoa mais harmônica comigo mesmo. Uma pessoa melhor moralmente, porque quando a pessoa é melhor moralmente, ela é melhor consigo mesmo. É uma pessoa mais harmônica consigo. Por isso, o Espiritismo não é uma ciência acadêmica comum, não é uma filosofia de reflexão e de discussão apenas comum, e não é uma religião ortodoxa que tem sacerdócio, que tem hierarquia, que tem dogma, que tem posição de fé e que tem mistério, como as religiões comuns. O Espiritismo, escreve Viana de Carvalho em mensagem psicografada por Divaldo Franco, é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. É essa proposta excepcional que vem nos convidar a uma revolução de comportamento para melhor e vem trazer Jesus de volta descrucificado, como diz Joana de Ângeles. O Jesus do Espiritismo está descrucificado, disse ela. Está totalmente descrucificado, trazendo para nós a beleza do seu Evangelho, a beleza da sua proposta. Divaldo Franco, certa vez, eu já vi ele várias vezes dizendo isso, que se não fosse o Espiritismo, ele não saberia o que seria da vida dele. Porque vítima de fenômenos mediúnicos, muitas vezes passando mal, chegando a se jogar num mar sem saber nadar, por causa dos espíritos que aternazavam, que perturbavam a vida dele, ele vai declarar certa vez, e eu ouvi ele declarando isso, se não fosse Espiritismo, ou eu teria sido um suicida, ou eu teria sido um homicida por causa dos fenômenos que aconteciam comigo, das oscilações e dos sintomas psíquicos por causa da mediunidade, ou eu teria sido um louco, um transtornado, estaria ou no manicômio, internado psiquiatricamente, ou numa cadeia, preso por algum crime cometido. Não fosse a doutrina espírita que esse farol, eu mesmo, me permitam dizer, embora não tenha o peso e a importância de um depoimento como esse de Divaldo, eu mesmo, nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, nos meus desafios pessoais, nos meus embates, nas minhas lutas intestinas para ser uma pessoa melhor, para superar as imperfeições que ainda carrego, as minhas limitações que são muito grandes, as sombras que ainda amesquinham a jornada tormentosa pela experiência física pela qual eu passo. Não fosse a doutrina espírita, eu já teria sucumbido há muito tempo. Eu já teria reagido de uma forma diante de alguns incidentes da vida, de alguns mal entendidos, por exemplo, eu teria reagido muito mal. Eu teria adotado um comportamento agressivo com relação às outras pessoas que às vezes passam pelo meu caminho. Não fosse o Espiritismo, eu não conseguiria controlar tanto a minha conduta a ponto de tentar responder o mal pelo bem, nem sempre conseguindo, mas pelo menos tentando. Não fosse a doutrina espírita, eu seria muito temperamental. Eu teria um comportamento bastante complicado e inadequado, porque conhecendo a mim mesmo eu sei, não fosse o Espiritismo, não fosse a doutrina espírita como farol em minha vida, os grandes lances que já passei de perigo de vida, de drama familiar e de testemunho, eu teria ou reagido de maneira desequilibrada, ou teria me transtornado, ou teria perturbado outras pessoas. E graças ao Espiritismo eu pude me apegar
Aos espíritos bons que nos cercam, na certeza de que não estou sozinho, como ninguém está sozinho. Basta vibrar e se conectar com o mundo espiritual que está disponível para nós. Voltaire costumava dizer, se não houvesse Deus, seria necessário inventá-lo. Dostoiévski escreveu que se não houver Deus, se não houver a ideia de Deus, tudo é permitido no mundo. Porque se Deus não existe na concepção do sujeito, ele escreve isso na obra Os Irmãos Karamazov, tudo seria permitido. E o que é que frearia o ser humano? A lei? O que é que frearia o ser humano? A regra social? Se Deus não existe, se depois da vida não existe nada. Platão dizia, se não houver vida após a morte, que bom negócio fazem os maus. Mas o Espiritismo vem afirmar a divindade. Vem confirmar a presença do divino em nós e de Deus que se manifesta à criatura através de outras criaturas, particularmente os espíritos superiores, que já mais próximos dele conseguem entendê-lo e conseguem executar suas ordens junto de nós, porque os espíritos são os guardiões da lei de Deus, à semelhança dos magistrados, dos desembargadores, dos ministros, que são, ou pelo menos deveriam ser, os guardiões do judiciário do Brasil e do mundo. Os espíritos superiores são os guardiões da lei de Deus. Jesus, no seu Evangelho, Evangelho de João, no capítulo 14, itens 15, 16 e seguintes, Jesus prometeu o Consolador. Diálogo que está presente na última ceia. E disse Jesus, eu chegará o momento que pedirei ao Pai que envie outro Consolador. O que significa dizer que enquanto ele estava conosco, ele era o Consolador. Ele era o Consolador. Mas que pediria ao Pai que envie outro Consolador para ficar conosco. Para lembrar das suas mensagens e muito mais, e dizer coisas que ele, Jesus, não podia falar naquele momento porque a humanidade não estava preparada, disse ele. E é por isso que eu, ainda continua ele, é por isso que eu vos falo por parábolas. A doutrina espírita, portanto, tem essa mágica, tem essa proposta especial. Jesus, portanto, diz que um Consolador viria à Terra. E Allan Kardec, examinando a proposta, as características do Consolador descrito pelo Cristo nesse texto de João, vai afirmar que o Espiritismo preenche os requisitos do Consolador prometido por ele. O Espiritismo vem confirmar, portanto, porque vem oferecer uma filosofia que explica a razão de ser de todas as coisas. Vem oferecer uma ciência de observação e de experimentação laboratorial que comprova a imortalidade da alma para o nosso conforto e nosso consolo. Mas não é um consolador convencional, porque não vem consolar a gente com o conforto que passa a mão pela nossa cabeça. Vem consolar explicando, como diz Leon Denis, e vem explicar consolando. Porque consola dizendo a verdade a respeito da vida espiritual e explica de uma maneira consoladora. Porque a consolação que passa a mão pela nossa cabeça faz a gente continuar com o mesmo comportamento. O Espiritismo enxuga as nossas lágrimas porque explica a razão de a gente estar chorando, a razão das nossas lágrimas. E embora não tire a dor, nossa, tira o nosso desespero, impulsionando também a gente para compreender as coisas da vida e extrair das lágrimas o aprendizado essencial e melhor para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso melhoramento, em prol da nossa iluminação. Mas não apenas isso, o Espiritismo dá-nos uma consolação que nos renova e nos modifica por dentro, porque a verdadeira consolação é aquela que nos muda como pessoa, que nos modifica, que a gente foi confortado, mas num conforto que sensibilizou a gente e nos convidou a uma nova proposta de vida, uma proposta de vida eterna. E é curioso notar que quando Allan Kardec estuda esse Consolador prometido e essa mensagem enigmática de João, capítulo 6 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, sabe qual é o título que Allan Kardec coloca? O Cristo Consolador. O Cristo Consolador é a mensagem que está presente na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Cristo era o Consolador quando estava encarnado, e ele prometeu um outro Consolador. Portanto, Kardec junta o Cristo com o Consolador prometido. Por quê? Porque o Consolador prometido está sempre do lado de Jesus. Está sempre ao lado. Paracleto
expressão que é utilizada no texto de João, e eu vos pedirei ao Pai que envie outro paracleto. Paracleto, expressão grega que significa para ao lado de cleto, aquele que ensina, aquele que consola, aquele que advoga, que defende. O Espiritismo é o consolador prometido que ensina, que explica, que advoga o mundo espiritual, que advoga o espírito e a necessidade do espírito e da vida espiritual em prol da vida dos homens, em favor da vida dos homens. O Espiritismo muda a nossa vida e resgata a beleza e a lição do Evangelho de Jesus em espírito e verdade, meus amigos. Para concluir o nosso comentário, me permita narrar uma história que já contei a Lures, em outra palestra nossa, que fala sobre Gary Ridgway, um psicopata, considerado psicopata do Greenville, norte-americano. Esse homem que pelo menos assassinou quase 50 mulheres, às vezes sufocando-a com as mãos e estuprando-as. Esse homem considerado um dos serial killers mais famosos dos Estados Unidos, um dos psicopatas mais conhecidos e mais emblemáticos da América do Norte, teve o seu julgamento filmado. As vítimas, ou melhor, os familiares das vítimas estavam ali presentes. E ele contou. E quando alguém perguntava se ele era responsável pela morte de fulano Beltrano, ele às vezes dizia que não lembrava. Mas quando mostrava a foto, ele dizia, não, realmente eu matei essa, matei aquela, sem expressar nenhum remorso. Os familiares presentes foram chamados para depor pelo seu meritíssimo juiz. Assumiu a tribuna e cada um deles que contava a história e falava e inclusive questionava ele, saía da tribuna sem antes dar uma espécie de depoimento do que achava de Gary Ridgway. E cada um ia dizendo, eu odeio o senhor com todas as forças. Se eu pudesse aqui mesmo no tribunal, eu pegava o senhor pelas mãos e o matava de maneira cruel. Outra mulher subiu e disse, o senhor não lembra do nome da sua vítima, mas ela é minha filha. E eu lembro todos os dias dela. O senhor esqueceu de quem você matou, mas nós, as vítimas, não esquecemos e estamos aqui para lembrar o senhor. Espero que o senhor tenha uma morte bem lenta, bem dolorosa, que não morra de uma hora para outra não, que morra bem lenta, porque ele pegou prisão perpétua no estado em que ele foi julgado, não havia pena de morte. Outro subiu e disse assim, eu espero que depois dessa vida o senhor sofra no inferno sem fim, sem parar. E cada um ia apresentando o seu ódio, ia apresentando a sua visão, até que o senhor idoso, um senhor idoso, cristão, assumiu a tribuna. E ele, o psicopata, estava aí, não apresentava nenhum remorso. Cada depoimento dessas pessoas não tocava ele, não sensibilizava ele. Até que ele subiu e começou a falar. Esse homem, esse idoso, começou a falar. Senhor Ridgway, quero lhe dizer que as pessoas aqui presentes nesse tribunal, a maioria delas, odeiam o Senhor, desejam o pior para o Senhor. Mas eu quero dizer ao Senhor que eu não. Eu não odeio o Senhor. O Senhor dificultou muito a proposta da minha vida. Eu tenho uma proposta de vida. A minha proposta é viver de acordo com aquilo que eu acredito. Viver de acordo com o Evangelho de Jesus, que é isso que eu acredito. E o Senhor tornou essa missão muito difícil. O Senhor assassinou e estuprou minha filha. Tornou, portanto, minha tarefa de continuar vivendo de acordo com aquilo que eu acredito uma tarefa muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. E apesar de todas essas pessoas aqui, Senhor Ridgway, odiarem você, eu afirmo para elas e para você que eu não o odeio. Na verdade, eu o perdoo. Embora você não tenha me pedido perdão, eu quero dizer ao Senhor que antes de você pedir, independente de você me pedir perdão, eu já estou dizendo que para mim você está perdoado. E para mim eu vejo você como um filho meu que está perdido. Afinal, você também teve mãe, como todos nós. Quando ele parou de discursar, aquele psicopata estava às lágrimas, chorando, emocionado. Quer ver isso? É só consultar o YouTube, tem um vídeo dele, de Gary Ridgway, da audiência de condenação dele,
e mostra ele emocionado, limpando o rosto e enxugando as lágrimas que caía dele. A força do Evangelho de Jesus. Porque a força do Evangelho de Jesus está no amor. E o amor é essa dinâmica da vida que modifica o amante, isto é, o sujeito que ama, e sensibiliza o amado, aquele para quem a gente direciona o amor. O amor é a proposta básica do Evangelho porque é o motor, combustível da própria evolução espiritual e, ao mesmo tempo, é a conquista maior da própria evolução espiritual. À medida que a gente ama, a gente vai evoluindo e essa evolução vai gerando a maior capacidade de amar para todos nós. E essa, basicamente, é a proposta espírita. Por essa razão é que o Espírito Lázaro vai dizer que o amor está no centro da doutrina de Jesus. E é o sentimento mais elevado, um sentimento elevado por excelência. E é por essa razão que a primeira palavra do alfabeto divino é o amor. E a segunda é instruí-vos, instrução. Ou reencarnação, como diz Lázaro nessa mensagem. Agradeço a oportunidade, meu cumprimento ao amigo Robson Ferrer, minhas saudações aos amigos do Roteiro Espírita e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz, Deus os ilumine.